certo? Elliott, no caso, ele fez um estudo fantástico usando os números de Fibonacci e ele traçou uma teoria que ficou conhecida como as ondas de Elliott. E essas ondas de Elliott são nada mais do que impulso, ou seja, quando o preço se move em uma determinada direção, e retração. Impulso, retração. Impulso, retração. Impulso, retração, impulso, retração, e assim indefinidamente até que o mercado decida acabar com a tendência. Aí é quando o mercado, então, essa cadeia de impulso-retração acaba e se dá origem, então, a uma nova tendência ou um mercado de lado e etc. Bom, Elliott definiu, então, que impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, certo? E ele definiu que essa retração, geralmente, ela pode ser prevista utilizando as retrações de Fibonacci, utilizando a sequência e os números de Fibonacci, certo? Então ele diz que se nós temos um movimento aqui, puxa vida, estou meio atrapalhado, hein? Se nós temos um movimento aqui de alta, ok? Esse sendo o movimento mínimo do preço, e aqui sendo o topo do preço, aqui sendo o fundo do preço e aqui sendo o topo do preço. Quando esse sendo o impulso, então, vamos supor que esse movimento de alta teve 100 pips de alta, ok? Vou colocar um número redondo aí porque fica mais fácil. 100 pips de alta. Ele definiu que nesses números de Fibonacci nós vamos encontrar suporte, pelo menos suporte temporário, nas regiões das zonas de 38.2, se vocês lembrarem, é os números que eu disse para vocês, 50% e 61.8, principalmente, ok? O que isso quer dizer? O mercado fez um movimento de 100 pips na direção da tendência. Maravilha, fez um novo impulso. Essa retração, quando a retração acontecer, porque ela vai ter que acontecer uma hora, ela vai encontrar suporte, ela pode encontrar suporte em 38.2, e daqui desse ponto de 38.2 ele começar um novo movimento para cima, ou então ele pode encontrar um movimento, um suporte em 50% do movimento, certo? Se ele fez 100 pips, quando ele retraiu 50 pips, aqui ele pode encontrar suporte para daqui desse ponto ele sair um novo impulso, ou então ele pode encontrar suporte em 61.8% da retração de Fibonacci. Por que 61.8%? Se esse movimento teve 100 pips de alta, a retração, qual que seria 61.8%? Bom, 61,8 pips de retração, certo? Aqui 38.2% do movimento em si. Se esse movimento teve 100 pips, 38.2 vai ser quando o mercado tiver então retraído 38,2 pips. O mercado pode encontrar suporte para daqui desse ponto ele fazer um novo impulso, ou então o mercado pode encontrar suporte em 50% ou nos 50 pips para daqui ele fazer um novo impulso, ou no 61.8, que é o número dourado, que pelo menos na minha concepção e de várias pessoas, de muita gente, o principal número da retração de Fibonacci, certo? Que é o 61.8, e daqui ele fazer um novo impulso na direção principal da tendência, ok? Bom, eu não sei se eu fui claro o suficiente, mas vamos lá, mais uma vez então. O movimento começou aqui, certo? 100 pips na direção da tendência. Ele começou a retrair, muito bem. Quando chegou aqui em 38.2, o mercado pode encontrar, e geralmente encontra, suporte para daqui ele começar um novo
um novo impulso na direção da tendência. Ou então o mercado fez um movimento de 100 pips e ele retraiu até 50% do movimento. Aqui ele pode encontrar suporte para um novo impulso. Ou então o mercado fez um movimento de 100 pips e ele retraiu até 61,8, e aqui ele pode encontrar suporte para daqui ele sair um novo impulso na direção principal da tendência. E agora, e os outros números? Só um pouquinho. E os outros números, 76 e 23,6. Esse sendo o movimento. Aqui nós vamos ter por aqui mais ou menos o 23,6. Aqui o 38,2, 50%, 61 e aqui embaixo o 76,4. Se esse movimento foi de 100 pips, certo? 23,6% dessa retração vai ser igual a 23,6 pips. 38,2, 38 fazer menor, senão não vai caber. 38,2%, 50%, 61. Tô ficando até bom para desenhar aqui com o mouse, hein? 61,8 e 76,4. 76,4%. Ok? Em qualquer um desses pontos, o mercado pode encontrar suporte temporário no caso de uma tendência de alta, certo? Se for uma tendência de queda, vai ser o contrário. Aqui sendo 100, e aqui 0, e aqui 61,8, por exemplo. Ok? Em qualquer um desses pontos, o mercado pode encontrar suporte temporário ou então suporte definitivo para daqui 76,4, por exemplo, ele fazer um novo movimento na direção principal da tendência. Bom, o 76,4 ele não é muito utilizado, certo? Muitas pessoas, ou seja, várias pessoas utilizam, mas existe um pouco de divergência a respeito da utilização dele. Muitas pessoas não usam o 76,4 por ele ser uma entrada muito grande dentro do movimento da tendência, ok? O que eu estou também completamente de acordo. Eu particularmente acho que se o movimento foi 100 pips, isso quer dizer que a força compradora dentro do mercado conseguiu jogar o mercado 100 pips para cima, ok? Na direção da tendência. Se o mercado retrai até 76,4, isso quer dizer que a força vendedora foi grande o suficiente para trazer o mercado até 76,4. Ou seja, se a força compradora tem 100 pips de força, nesse caso, se o mercado retraiu até 76,4, a força vendedora teve 76 pips de força para a retração. E isso para mim é uma entrada muito grande. Isso quer dizer que a força dele está se igualando, certo? Portanto, particularmente certo? Eu falo assim porque existem muitas pessoas que utilizam 76,4. Portanto, eu utilizo principalmente a zona entre 38,2 e 61,8, que é a zona média aí, ok? O 23,6 geralmente é utilizado como take profit, ou como onde você vai estabelecer a sua saída, ou uma saída mais conservadora, geralmente estabelecida em 23,6. Se você comprou em 61,8, você estabelece a sua saída em 23. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito borrado. Vamos lá, se fez um movimento, comprou em 61,8. A sua saída, uma saída mais conservadora, se você quiser não ficar tanto tempo exposto ao mercado, você sai em 23,6, ok? 23,6. Então, eu uso particularmente as retrações de Fibonacci 61,8 como entrada, 50% como entrada, 38,2 como entrada
E o 23, que ele vai estar aqui em cima, assim mais ou menos. O 23.6 eu uso como saída. Ok? Eu não presto atenção, não olho se o mercado vai encontrar suporte em 23.6. Eu particularmente eu acho que a retração é muito pequena. Então essa zona aqui é onde eu entro. Agora vamos para o gráfico de verdade, então. Dar uma analisada e ver como que é como que a gente utiliza as retrações de Fibonacci em tempo real. Bom, inserir, para nós colocarmos as retrações, inserir Fibonacci retração, ok? Eu vou pegar esse, deixa eu ver, aqui. Vocês lembram então, conforme eu disse para vocês, que as retrações de Fibonacci elas são medidas medindo, vamos lá, medindo um ponto A aqui até um ponto B, que é o tamanho principal, que é o tamanho do impulso dentro da tendência, certo? Nós tivemos esse impulso aqui de ponto A a B, e então nós colocamos a retração de Fibonacci desse ponto até no ponto A, do ponto A ao ponto B, que nesse caso aqui foi de 1.4061 até 1.4267. Foi aí 200 pips, mais ou menos, né? Ok? Então nós traçamos a retração aqui e automaticamente essa ferramenta da retração de Fibonacci do MetaTrader, ele vai dar pra gente o número, as retrações em 23.6, em 38.2, em 50, em 61.8 e 76.4, ok? E quando o preço começa a retrair, puxa, mas quando que eu vou saber quando que é o topo? Você vai acompanhando o mercado, ok? Vai acompanhando o mercado, a hora que ele começar a retrair, a hora que ele retraiu até 23.6, então isso já pode se caracterizar uma retração. E você espera, quando chegar no 38.2, por exemplo, vamos começar do zero aqui. Nós definimos esse ponto aqui. Esse aqui sendo o ponto A e esse sendo o ponto B. Traçamos a nossa retração e o mercado começou a retrair lentamente, etc. Sobe, desce e tal. Chegou próximo, quase encostou no 38.2, mas não encostou. E foi, bateu, tocou em 38.2. Muito bem. Aqui você poderia realizar uma compra, ok? Com stop aqui embaixo. Essa é o coringa de você. Esse pode ser às vezes o problema de você utilizar as retrações de Fibonacci, porque os stops você precisa ter uma estratégia, elaborar ou criar uma estratégia bastante inteligente, porque você vai comprar aqui em 38.2 para sair em 23 e seu stop vai estar aqui em 100%, que esse aqui esse antigo fundo aqui forma um suporte, então seu stop vai ficar um pouquinho para baixo, certo? Mas vamos lá, você comprou em 38.2 aqui, 41,88, e você comprou também em 50%. Se o mercado tivesse vindo aqui até 61,8, você também poderia ter comprado, ok? Se você estabeleceu o seu take em 23,6, pouquíssimo tempo depois, o mercado subiu e pegou o seu take das suas duas compras. Uma compra em 38,2, que foi aqui, e outra compra em 50%. Vamos medir aqui. Bom, aqui nós tivemos 206 pips de impulso. Esse aqui foi o impulso na direção da tendência, certo? A retração veio até 103 pips, ok? Isso mostra pra gente então exatamente 50% da retração. Foram 200 pips de alta e 100 pips de retração. E aqui ele encontrou um suporte definitivo, e desse ponto então o mercado encontrou, e desse ponto saiu então um novo impulso na direção principal da tendência, que ele veio até aqui. Quando o preço passou o 0,0 aqui, ó, se
você quiser, você também pode colocar o seu stop, seu take